Fala galerinha do Calculando, aqui é o Felipe, trazendo dessa vez mais uma videoaula para vocês, a parte 4 agora da nossa série de limites, né? E eu vou abordar hoje nessa videoaula limites no infinito. Seja f uma função definida em algum intervalo indo de a até infinito, então o limite de x tendendo a mais infinito da função igual a L, significa que os valores de f de x ficam arbitrariamente próximos de L tomando x suficientemente grande, ou seja, quando o nosso x está tendendo a mais infinito, a nossa imagem está se aproximando desse valor L. Vamos mostrar graficamente. Aqui, ó, o x indo para mais infinito, a nossa função está se aproximando desse valor L. Da mesma forma, aqui, ó, quando o x está indo para mais infinito, a nossa função fica cada vez mais próxima desse valor L aqui. Agora, quando o x vai tender a menos infinito, a ideia vai ser a mesma. Então, o x tendendo a menos infinito da nossa f de x igual a L, significa que os valores de f de x ficam arbitrariamente próximos de L, tomando x suficientemente grande em valor absoluto mais negativo. Graficamente, a mesma forma de analisar, ó, quando o x está indo lá para menos infinito, a nossa função está se aproximando daqui de y igual a L. Mais um exemplo. Da mesma forma aqui, ó, quando o nosso x está indo lá para menos infinito, a nossa função está se aproximando aqui de y igual a L. A reta y igual a L é chamada assíntota horizontal da curva y igual a f de x se o limite de x tendendo a mais infinito da nossa função der um valor real ou o limite de x tendendo a menos infinito da nossa função der um valor real. Então, a gente vai fazer um exemplo, dado o gráfico encontra os limites infinitos, limites no infinito e assíntotas para a função. Eu vou começar analisando o gráfico aqui da esquerda para a direita, tá? Então, aqui na esquerda, olhando aqui, a gente já sabe que quando o x está tendendo a menos infinito, a nossa função, a imagem da nossa função está tendendo a 2. Ou seja, y igual a 2 é uma assíntota horizontal. Observando aqui em x igual a menos 1, a gente vê se a gente fizer o limite de x tendendo a menos 1, a nossa imagem vai ser crescente infinitamente, ou seja, vai lá para mais infinito, tá? Então aqui a gente tem uma assíntota vertical em x igual a menos 1. Andando aqui da esquerda para a direita, chegamos aqui nesse ponto que também vai ser importante, x igual a 2. Vamos notar, da esquerda para a direita, o nosso limite aqui, se a gente for fazer o limite de x tendendo a 2 da esquerda para a direita, a gente vai ter como resultado menos infinito, ou seja, nossa imagem vai decrescer infinitamente. E quando a gente olha da direita para a esquerda, vai dar mais infinito. Então, nossa imagem vai crescer infinitamente, ou seja, x igual a 2 é uma assíntota vertical. Agora, continuando observando aqui o gráfico, a gente vai ver que aqui, ó, quando o x está indo para mais infinito, a imagem da nossa função está indo para 4, né? Esse valor aqui é 4. Ou seja, 4 é uma assíntota horizontal, tá? Vamos fazer aqui o exemplo 22. Encontre o limite de x tendendo a mais infinito de 1 sobre x e o limite de x tendendo a menos infinito de 1 sobre x. Bem, a ideia é a seguinte. Se a gente dividir um número por um número muito grande, por exemplo, 1 dividido por 100 dá 0,01. 1 dividido por 10.000 dá 0,001. 1 dividido por esse número muito grande vai dar um número muito pequeno. Essa é a ideia. Quanto maior o número que tiver no denominador, menor vai ser o seu resultado. Ou seja, quando o x tender a mais infinito, que é um número muito, muito grande, o nosso resultado vai tender a zero. Segundo isso daqui, ó. Quanto mais a gente crescer o denominador, mais esse valor vai se aproximar de zero. Beleza? Então, a gente pode concluir que o limite de 1 sobre x, com x tendendo a infinito, é igual a zero. Da mesma forma, para limite de x tendendo a menos infinito, de 1 sobre x, também vai para zero. A gente está dividindo por um número muito grande, só que negativo, só que aqui vai se aproximar de zero da mesma forma, beleza? Graficamente, ó, essa função 1 sobre x, da direita para a esquerda, indo para mais infinito, da esquerda para a direita, indo para menos infinito. Agora vamos olhar quando o x está indo para infinito. Olha o que está acontecendo com a imagem da nossa função, se aproximando de zero. Quando o x está indo para menos infinito, olha o que está acontecendo com a nossa imagem, se aproximando de zero. Bem, vamos para mais um exemplo de limite no infinito. Então aqui a gente tem um limite de uma função racional com x tendendo a infinito. Aí a gente tem uma regrinha que quando a gente tem o limite de uma função racional indo para o infinito,
a gente vai fazer a divisão no numerador e no denominador pela maior potência do denominador. Nesse caso aqui, a maior potência do denominador é x ao quadrado. Então, vamos fazer. Se a gente substituir, vai dar infinito sobre infinito, que é indeterminação matemática. Então, a gente vai dividir em cima e embaixo por x ao quadrado. Então, vamos lá. 3x ao quadrado menos x menos 2 dividido por x ao quadrado. 5x ao quadrado mais 4x mais 1 dividido por x ao quadrado. 3x ao quadrado com x ao quadrado vai sobrar 3. Menos x com x ao quadrado dá menos 1 sobre x. Menos 2 sobre x ao quadrado, porque não tem um termo x aqui para cortar. E agora no denominador, 5x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 5. 4x dividido por x ao quadrado dá 4 sobre x. 1 dividido por x ao quadrado é 1 dividido por x ao quadrado. Agora, aplicando propriedades limites, a gente pode aplicar o limite do numerador e do denominador. E eu sei, pelo que eu expliquei no slide anterior para vocês, que um número dividido por um número muito grande vai tender a zero. Então, aqui dá zero, aqui dá zero, aqui dá zero, aqui dá zero, e o nosso resultado vai ser 3/5. Certo? Então, como o nosso resultado é 3/5, a gente fez o limite da nossa função tendendo a infinito, a gente pode afirmar que 3/5 é a assíntota horizontal da nossa função. Bem, agora vamos mostrar graficamente a nossa função anterior. Vamos notar aqui, ó, quando x está crescendo infinitamente, ou seja, indo para mais infinito, a nossa função está se aproximando dessa reta y igual a 0,6, que é o mesmo resultado que a gente encontrou no exercício, né? Só fizemos a divisão e obtemos 0,6. Mas é só para comprovar aqui que conforme o x cresce infinitamente, a imagem da nossa função tende a y igual a 0,6. Fazer mais um exemplo agora. Então, a gente fez um exemplo de função racional. Agora, a gente vai ter uma raiz aqui. A gente vai trabalhar como isso? Se a gente substituir infinito aqui, a gente vai obter infinito menos infinito. Isso é zero? Não, isso é uma indeterminação matemática. Então, a gente precisa, de alguma forma, modificar a nossa função para conseguir trabalhar com esse limite. Um jeito muito clássico de a gente conseguir manusear a nossa função quando tem raiz é fazer a multiplicação pelo conjugado. Então, o que é multiplicar pelo conjugado? Multiplicar em cima e embaixo, lembrando que isso daqui é como se estivesse sobre 1, por o de cima, aqui no caso, mudando o sinal do meio. Então, aqui vai ser mais. Então, vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de x ao quadrado mais 1, mais x. Fazendo essa multiplicação, aqui em cima é aquele caso de fatoração a ao quadrado menos b ao quadrado, que é igual a mais b vezes a menos b. Se a gente considerar esse a e esse b, a gente tem um a mais b vezes a menos b, isso é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, o a ao quadrado, que seria esse, vai ficar raiz de x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado, dá x ao quadrado. E o b ao quadrado, que seria o x, vai ficar x ao quadrado, então menos x ao quadrado. Lembrando que eu falei, aqui embaixo é 1, então vai multiplicar esse por esse, isso vezes 1 é ele mesmo, beleza? Em cima agora a gente vai cortar x quadrado com menos x quadrado, a gente vai obter 1 sobre raiz de x ao quadrado mais 1 mais x. Isso daqui vai ser o quê? 1 sobre infinito, certo? Substituindo infinito aqui vai ficar infinito, mais 1 dá infinito, mais infinito vai dar infinito. 1 sobre um número muito grande dá zero, certo? Ou seja, aqui a gente tem uma assíntota horizontal. Nossa assíntota horizontal é o próprio eixo x, quando y é zero. Olha lá graficamente. Nossa função é essa, né? Raiz de x ao quadrado mais 1 menos x. Então, quando o x cresce infinitamente, desculpa, a imagem se aproxima de zero. E nossa assíntota horizontal é o eixo x. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Enquanto o limite de x ao quadrado menos x sobre 3 menos x, com x tendendo a infinito. Então, o que a gente vai fazer? Que eu disse lá no exemplo anterior. Aqui a gente tem uma função racional. O que a gente vai fazer? Dividir em cima e embaixo pelo maior expoente do denominador. Quem que é o maior expoente do denominador nesse caso? 1. Então, a gente vai dividir todo mundo por x. Então, vai ficar x ao quadrado menos x dividido por x, sobre 3 menos x dividido por x, e o limite de x tendendo a infinito. Então, isso vai ser igual ao limite de x tendendo a infinito de x ao quadrado dividido por x,
dá x. Menos x dividido por x dá menos 1. Sobre 3 dividido por x dá 3 dividido por x. Menos x dividido por x dá menos 1. Ou seja, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter infinito, certo? Menos 1 vai dar infinito. Isso daqui vai para zero. Então vai ficar infinito sobre menos 1. Por isso que a gente resulta em menos infinito. Certo? Porque em cima vai dar infinito, embaixo menos 1. Aí a gente tem que fazer o jogo de sinal. Isso vai resultar em menos infinito. Graficamente, essa função aqui, x ao quadrado menos x sobre 3 menos x, a gente estudou valores de x tendendo a mais infinito. Então, valores muito grandes de x, olha o que acontece com a imagem da nossa função, decresce infinitamente. Certo? Isso daqui não é uma assíntota, né? Lembra que para ter uma assíntota a gente precisa fazer o limite de x tendendo a mais ou menos infinito e esse limite resultar em um valor real. Menos infinito não é um valor real, por isso não é uma assíntota. E aqui no gráfico a gente consegue ver que quando x tende a mais infinito, a nossa imagem está tendendo a menos infinito.